Abigail. E Paulo jamais poderia, né, imaginar que a sua noiva Abigail, que se queixava de ter sido afastada do seu irmão há tempos, fosse irmã daquele cuja condenação ele conseguira. Então, após receber muitas pedradas, já quase moribundo, Abigail diz para o Paulo, que na época ainda era Saulo de Tarso: Saulo, aquele ali é o meu irmão Gesiel. Para o Saulo era Estevão. Levar o rapaz lá para uma sala separada. Então, Estevão vai para lá todo arrebentado, está deitado. E aí chegam então o Saulo e a Abigail. Então, Abigail reencontra o irmão nessas condições e diz para ele: Gesiel, esse aqui é o meu noivo. Não, eles conversam, falam: com quem que eu te deixo? Não, esse aqui é o meu noivo, Saulo. Então, você imagina, o sujeito, passou por aquilo tudo, já tinha perdido a mãe, viu o pai morrer, é afastado da irmã, é condenado às galés, é abandonado doente numa praia, vai para a casa do caminho, ele é cuidado, conhece os ensinos de Jesus e encaminha a sua vida toda para fazer o bem, cuidar das pessoas, disseminar uma mensagem de amor. E o que esse sujeito ganha de presente? Qual é a paga por esse comportamento? Né? A sua irmã reaparece na sua vida pelas mãos do seu assassino, praticamente. E aí vem a coisa mais incrível. Vocês podem ver que tem muito livro aqui atrás de mim. Eu não li a maioria deles, mas eu já li bastante coisa na minha vida. E pouca coisa me marcou tanto quanto que eu vou dizer agora. Porque esse sujeito que tinha todos os motivos do mundo para odiar o Saulo. Podia pensar: esse sujeito não tem outra coisa, vai lá cuidar da sua religião, vai lá cuidar dos seus, eu não estou incomodando, estou aqui cuidando dos doentes, cuidando dos pobres, aqueles que vocês não querem, a gente cuida aqui na nossa igreja. Jesus não quer atrapalhar a vida de ninguém, ele só vem falar de amor, de caridade, de perdão. Poxa, vai fazer, você tem aí, jovem, saudável, tem sucesso, deixa em paz aqui no meu canto. Mas não, o sujeito foi lá, perturbou, criou caso, fez ele ter que responder no sinédrio, conseguiu a sua condenação à morte. Aí aparece a irmã dele dizendo: esse aqui é o meu noivo. Aí o que o Gesiel diz para o Paulo? Quer dizer, diz para Abigail, diz para a irmã: diz: não tenho no seu noivo um inimigo, tenho um irmão. Demonstra a admiração pelo Saulo, a admiração pela forma com que ele, no entendimento dele, servia a Deus. E diz: quando ele conhecer Jesus, servi-lo-á do mesmo modo. E abençoa a união deles. Que doutrina é essa? Que ensinamento é esse que consegue incutir esse tipo de sentimento no coração de um homem? Pensem no mundo que nós estamos vivendo agora. Eu, por opção própria, não tenho nenhuma rede social, mas tenho notícia das coisas que são colocadas, que são publicadas. Quantas mensagens de ódio, quantas mensagens de intolerância, quanta separatividade que já vem atingindo até mesmo o nosso querido movimento espírita. Quanta incompreensão e como as pessoas têm se apoiado nas suas diferenças de concepção para se odiarem, para se desejarem mal. Nos grupos, pessoas comentando que desejam a morte dos outros, comemorando insucessos, comemorando quedas, comemorando infelicidades. Aí a gente volta 2000 anos atrás na nossa história, não estou falando agora de século XXI, estou falando de 2000 anos atrás, e a gente encontra um sujeito como Gesiel, que foi perseguido a ponto de ser levado à morte por Saulo, e consegue dizer isso para a irmã dele.
Não tem no Saulo um inimigo, tem um irmão. Meus queridos, se os nossos corações se imbuíssem desse sentimento de todos nós aqui na Terra, não haveria mais obsessão. Então, eu me lembro de um caso muito tocante para mim também, do Divaldo, né, que tinha lá um espírito que o perseguia há muito tempo, sempre procurando uma maneira de derrubá-lo, de fazer mal a ele. E o Divaldo tem aquela obra imensa de caridade, onde ele recolheu muitas crianças órfãs, né? Onde crianças encontraram um lar, foram cuidadas com carinho. A gente sabe, claro, ele não faz isso sozinho, tem um monte de gente que trabalha com ele, mas ele é o pilar daquela obra, foi o idealizador, ele com seu primo, e sustentam durante muitos anos aquela obra de caridade. E um dia aquele obsessor tão empedernido, que queria tanto mal a ele, se manifesta dizendo que não poderia mais persegui-lo, porque ele havia acolhido a mãe dele na sua instituição. Ou seja, a mãe daquele obsessor desencarnado reencarnou como uma órfã. Era uma criança abandonada na rua, e o Divaldo encontrou essa criança e acolheu essa criança. E aí o obsessor diz: eu não posso mais perseguir o homem que acolheu a minha mãe. Então a gente vê o poder do bem, o poder do amor é algo que nós não conseguimos ainda avaliar. Então as pessoas acham que vão resolver o seu problema de dor, de sofrimento, se vingando daqueles que elas consideram são os culpados por elas passarem por sofrimentos. Isso é uma total incompreensão acerca da existência e da natureza de Deus. Ninguém sofre por culpa de outrem. E jamais o ódio e a vingança poderiam saciar o espírito imortal, porque a sede que nós sentimos não é de vingança, é de amor. Então, aquele que se dedica a desejar o mal e a se vingar, não se sacia nunca. Infeliz dele se obtiver sucesso no seu objetivo de se vingar, porque só estará ampliando o número de razões que existem para que ele ainda sofra mais. Então não há outro caminho senão o do amor. Quando Jesus sugere a nós que amemos os nossos inimigos, ele deseja que aqueles que se encontram em erro sejam compreendidos e amparados. Mas, acima de tudo, Jesus está nos dando uma orientação de libertação para nós mesmos. Porque se eu amo e se eu perdoo o meu inimigo, encarnado ou desencarnado, se eu sei que um espírito me quer mal e me persegue, mas ainda assim oro pelo seu bem, pela sua melhoria, e não deixo que meu coração seja tomado por sentimentos de desforra, de raiva, de malquerença, existe uma chance razoável de que eu sensibilize esse irmão, que me conhece sem máscaras, se tiver desencarnado principalmente, que lê os meus sentimentos, que lê os meus pensamentos. Existe uma chance razoável que eu consiga atraí-lo para uma postura melhor. Mas não há garantia. Isso vai depender dele. Agora, eu certamente estarei me libertando. Isso é garantido. Então, quando Cristo sugere o amor aos inimigos, ele está pensando nos inimigos,
mas em primeiro lugar está pensando em nós mesmos, porque ele sabe que desejar mal ao inimigo, acima de tudo, é o mal que nós fazemos a nós mesmos. O espírito não pode construir a sua felicidade odiando. Odiar é uma violência que nós cometemos contra nós mesmos. Odiar é contrário à nossa natureza, à nossa essência. Eu até posso fazer algum mal ao outro odiando-o, mas eu certamente faço um mal maior a mim mesmo, permitindo que esse veneno se espalhe e domine o meu coração. Nós nos sentimos justificados na nossa malquerença, no nosso despeito, na nossa mágoa, mesmo no nosso ódio, apontando as ações infelizes daqueles que nos querem prejudicar. No entanto, isso não é justificativa. Que razão que Jesus deu para que o tivessem torturado e crucificado? E, no entanto, a sua prece ao Pai foi: aniquila essa raça ingrata? Destrói esses infelizes que não souberam compreender o meu amor e a minha dedicação? Não. Não foi isso que nós ouvimos Jesus pronunciar. E nem aquele ressentimento. Tá bom, vocês não me querem, então fiquem aí por conta de vocês mesmos. Eu lavo minhas mãos. Eu já fiz o meu dever de casa, já atingi a perfeição. Vocês não querem? Então fiquem aí por conta de vocês. A terra está na mão de vocês. Não. Pelo contrário, o amor do Cristo não decresceu nem um pouco. Aliás, ele já sabia antes de nascer exatamente o que a gente ia fazer com ele. E aceitou, porque passar por isso da maneira como ele passou seria uma lição essencial para nós. Ele sabia disso tudo. Então, mesmo, mas uma coisa é saber com antecedência que vai acontecer, outra coisa está ali na hora, né? E você pensa, não, mas aí na hora que o sangue sobe, né? Na hora que o sangue esquenta. Mas aí Jesus volta o seu olhar para o Pai e pede para nós perdão. Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Até diante da maior violência, o coração do Cristo só tinha amor por nós. Se alguns de nós vêm se salvando ao longo desses séculos e milênios, é por conta desse amor do Cristo. É esse amor que nos enche de admiração, que nos faz perceber a superioridade do que esse Espírito veio nos propor. Quando nós imaginamos a liberdade, a leveza de um homem que, pregado a uma cruz após ter sido torturado e que nela irá perecer, a leveza com que ele pede perdão para nós, a liberdade que significa ser agredido e ainda assim não ter que odiar, não ter que querer mal. E aí nós pensamos, puxa, eu quero essa liberdade para mim. Porque nós sofremos perseguições muito menores, agressões muito menores, e já carregamos o peso do ódio em nossos corações. E, no entanto, um homem como Estevão ali, todo alquebrado, depois de ter tomado não sei quantas pedradas,
sabendo que isso era culpa do Saulo, que pessoalmente batalhou para que ele passasse por aquilo. E dizer, não tenho no seu noivo inimigo, tenho um irmão. Gente, a história não é o Saulo entrou, o Gesiel sentiu muita raiva e Jesus apareceu para ele e falou, calma, Gesiel, perdoa o seu irmão. Aí ele respirou fundo. Não, não é isso. Foi espontâneo. Não teve esforço nenhum. Aquele coração já era de Deus, já tinha se entregado ao amor, já tinha descoberto essa potencialidade infinita dentro de si que nos coloca invulneráveis. Era só um corpo que estava perecendo ali, porque aquela era uma alma que vivia a vida eterna já. Nada poderia tirar a sua paz, a sua felicidade de alguém que encontrou o Cristo e o seguiu fielmente. É muito importante que nós, que recebemos em sua pureza os ensinamentos do Cristo e entendemos o que o Cristo espera de nós, não por sermos por demais inteligentes ou muito superiores aos outros, porque a mensagem do Cristo é simples, é acessível à inteligência mediana. Não precisa ser um gênio para entender o que o Cristo espera de nós, para entender a orientação que ele nos dá. A diferença é que nós não queremos mais nos iludir, não queremos mais nos enganar, porque sabemos que isso é só uma maneira infantil de prolongarmos o sofrimento em nossas existências. Então, nós que recebemos o ensino do Cristo através desse evangelho luminar, o evangelho segundo o Espiritismo, que com tanta clareza, com tanta precisão, resgata os ensinos do Cristo, nós não podemos nos deixar levar por essa onda de intolerância, de ódio, de separatividade, de malquerença. Temos que fazer jus ao fato de sermos depositários desses ensinamentos. Vamos lembrar do que o Cristo viveu e fez por nós, dos exemplos que ele nos deixou. Eu fico imaginando a felicidade que deve ter sido para o Divaldo receber aquela comunicação de um irmão que há tantos anos lhe queria mal, dizendo, não posso mais te perseguir, não posso perseguir o homem que acolheu a minha mãe. Imagina a felicidade de mais um que vem para o seu lado, mais um coração querido, mais um amigo. Porque essa é a nossa tarefa. Fazer a nossa família expandir cada vez mais. Amar e amar e amar cada vez mais pessoas. É muito fácil amar aqueles que nos tratam bem e que nos amam de volta. O desafio para nós é amarmos aqueles que nos querem mal. Mas essa é a contribuição maior que a gente pode dar. Assim como o professor não é para o aluno excepcional, esse quase que aprende sozinho, nem precisa quase da gente. O nosso papel é junto àquele que tem dificuldade. É para esse que a gente é mais importante. Esse é que é o nosso desafio. Esse é que justifica a existência da nossa profissão. Os que aprendem sozinhos nem precisam da gente quase. É uma satisfação. A gente fala, ele entende logo, faz a tarefa, tira a conclusão na frente, a gente fica feliz da vida, não dá trabalho. Mas não é ele que justifica a nossa profissão. É o que precisa da gente. Então, aqueles que nos tratam bem, vamos dar amor para eles, é bom. Mas os que mais precisam são os que nos querem mal. Talvez o nosso amor seja a ponte de ligação deles com Cristo e com a felicidade que os aguarda. Então sejamos essa ponte, que o Cristo possa nos alimentar,
nos iluminar com o seu amor e que, assim, tocados pelos seus exemplos, convencidos pelos seus ensinamentos, explicados pela espiritualidade superior e por essa inteligência luminar que foi Kardec, que nós, então, consigamos superar as nossas inclinações infelizes e, de fato, amarmos os nossos inimigos, compreendendo-os como irmãos nossos ignorantes, almas doentes que precisam de compreensão e de amor para realizarem as transformações necessárias para a construção da sua felicidade. Processo, aliás, do qual nós também participamos dentro de cada um de nós. Ainda estamos nesse processo de transformação e contamos com a tolerância, com a paciência e com o carinho de espíritos muito superiores a nós, que saibamos desenvolver, então, essa compreensão e essa tolerância com relação aos que nos perseguem, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. Então, que esse clima, que esse sentimento de bem-querença, vamos deixar o amor inundar os nossos corações e que isso seja uma prece que levamos agora ao Cristo em favor de todos os espíritos necessitados que, nesse momento, agora, durante essa reunião, os nossos pensamentos possam alcançar e, de alguma forma, favorecer. Que nós possamos desprender fluidos salutares que a espiritualidade superior utilize no atendimento a irmãos nossos sofredores e equivocados. Nós podemos fazer isso e, mais tarde, porque estamos fadados todos a nos encontrarmos mais cedo ou mais tarde, encontrando esses irmãos favorecidos, quanta alegria para os nossos corações por termos contribuído com a sua felicidade. Então, que o Cristo nos abençoe a todos.